galerinha, professor Oberon aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente está aqui para bater um papinho sobre identidade nacional, brasilidade e toda essa parada aí do que tem acontecido hoje em dia e de onde isso vem, né? Será que isso começou agora, recentemente, depois dos anos 2000, enfim, toda essa discussão sobre o que é ser brasileiro, sobre patriotismo e etc, etc. Será que isso é recente? Então, galera, assiste esse vídeo aí no final e vamos ver da onde é que vem toda essa coisa aí de patriotismo, de brasilidade e coisa e tal. Então, beleza? Vamos lá. Pessoal, hoje o papo é sobre literatura e eu quero falar com vocês aí sobre a primeira geração romântica brasileira. Então, como a gente sabe e nós já vimos anteriormente, o romantismo ele surgiu lá na Europa e se difundiu muito rápido porque foi uma estética artística bastante popular. E lá da Europa, meados de 1800, o que aconteceu para que essa nova tendência artística ela chegasse aqui no Brasil? Ela veio através dos estudantes, ou seja, dos jovens brasileiros que eram mandados para estudar lá na Europa, Portugal, na França, nas grandes faculdades europeias, uma vez que o Brasil tinha acabado de se tornar independente naquela época. Então a gente está falando aí de pouco depois de 1822, o Brasil tinha acabado de deixar de ser colônia de Portugal e se tornado um país independente. Então, não tinha aqui ainda grandes escolas, grandes universidades, grandes instituições de ensino. E aí, as famílias muito ricas aqui do Brasil, que queriam que os filhos tivessem uma formação, mandavam esses jovens para estudar lá na Europa. E lá esses jovens tinham contato com essa nova tendência artística, que era o romantismo, e voltavam aqui para o Brasil trazendo essa perspectiva nova da arte e da literatura em particular, certo? Aqui no Brasil, o romantismo ele vai ser dividido em 3 gerações, principalmente quando a gente fala da questão da poesia, da poesia romântica. Então a poesia romântica ela passa por 3 estágios diferentes que nós chamamos de gerações. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira geração, porque a primeira geração é a geração chamada de nacionalista. Então, como eu estava falando no início do vídeo, a gente tem aqui o nacionalismo no Brasil surgindo mais ou menos nessa época, da casa de 1820 em diante, que vai começar a surgir esse nacionalismo. Por quê? Porque, como eu falei, o Brasil tinha acabado de se tornar independente, ou seja, deixou de ser colônia de Portugal, mas ainda não tinha uma identidade, ou seja, nós ainda não éramos considerados uma nação. Precisávamos disso, precisávamos ser considerados uma nação pelas grandes potências da época, pela Inglaterra, principalmente, pela França, por Portugal, que foi a nossa metrópole durante vários séculos. Então nós precisávamos ter esse reconhecimento de que o Brasil, a partir daquele momento, era uma nação. E aí, para que nós fôssemos considerados uma nação, nós tínhamos que ter o quê? Tínhamos que ter uma identidade própria, tínhamos que ser brasileiros, tínhamos que ter uma cultura própria, uma arte própria, características próprias. E daí entra esses primeiros artistas, esses primeiros românticos que começaram a surgir aqui no Brasil. Acredito que um dos poetas mais famosos do Brasil e definitivamente um dos mais importantes, se não mais importante dessa geração, foi Gonçalves Dias. Gonçalves Dias tem um poema muito famoso chamado Canção do Exílio, que eu tenho certeza que vocês vão lembrar desses primeiros versos. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, essa é a primeira estrofe do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e ele vai cantar sobre as belezas naturais do Brasil.
Isso é uma característica muito forte na poesia da primeira geração romântica. Então, o que o Brasil tinha de importante para mostrar para o restante do mundo como nação? Obviamente, o que tem de importante até hoje, que são as nossas belezas naturais. Essa é uma característica muito forte do nosso país, e lá no início de 1800 já era uma característica explorada nesse sentido, no sentido de propaganda. Então, Gonçalves Dias escreveu Canção do Exílio, e outros artistas também iriam escrever muitos poemas de louvor às nossas belezas naturais. Foi uma característica bastante marcante. E Canção do Exílio, cara, é um poema muito famoso, muito copiado, não vou dizer plagiado, mas ele é muito adaptado. E o pessoal faz também bastante paródia. Pronto, achei a palavra que eu estava procurando. Ele é um poema muito parodiado até hoje. Inclusive, é um poema tão influente que parte da letra do hino nacional brasileiro, Nossos Bosques Têm Mais Vida, e etc, foi retirado do poema Canção do Exílio. Se foi intencional ou não, aí eu já não sei, mas parte da letra do hino nacional brasileiro vem do poema Canção do Exílio. Além de propagandear sobre a nossa natureza, nós precisávamos também de uma figura heróica. A maioria das nações tinham os seus heróis. Lá na Europa, os heróis eram quem? Eram os cavaleiros medievais. Então, o cara que mata o dragão, o cara que salva a princesa, o cara que se torna o rei lá de um reino e vive num castelo imenso. Então, esses eram os heróis europeus. O Brasil não teve Idade Média, então nós precisávamos também de o quê? De um herói que representasse a nossa nação. E aí o herói escolhido para representar a nossa nação foi o índio. Então, além dos poemas sobre a natureza, nós temos também a chamada literatura indianista. Então, essa primeira geração do romantismo brasileiro, ela acaba sendo conhecida como a geração nacionalista e indianista, porque vai falar muito sobre esses dois aspectos. E o índio, ele é representado de uma forma bastante idealizada. Ou seja, quando a gente pensa no herói, quando você pensa, por exemplo, vamos pensar nos heróis atuais, no Superman ou na Mulher Maravilha. Como é que eles são? Eles são perfeitos. O Superman tem aquele corpo extremamente musculoso, é alto, é a figura da beleza. A Mulher Maravilha também da mesma forma. Então, quando a gente pensa aí nos seres idealizados, a gente tenta imaginar eles o mais perfeito possível. E os autores indianistas lá daquela época, eles não fizeram diferente. Então, José de Alencar, ele escrevia os romances aí colocando os índios como os heróis das suas narrativas. E aí ele tem o Peri. Acho que as duas principais indianistas nós temos o Guarani e Iracema. Então o herói é o índio Peri, e o índio Peri ele é quase um Superman da floresta. O índio Peri é valente, é forte, é um espetáculo. E Iracema também é a perfeição em forma de índia. Iracema é o corpo escultural, ela é beleza, ela é índia dos lábios de mel e dos cabelos negros como a asa da graúna, é a personificação basicamente da beleza. Então a gente percebe que esses autores eles davam uma carregadinha aí no exagero e descreviam os índios de forma bastante idealizada, mas o propósito era esse, o propósito era representar o índio como o herói de uma nação que até então não tinha herói nenhum, porque até então basicamente não éramos nem sequer uma nação. Então, características da primeira geração romântica são essas duas aí. Nós temos a característica do nacionalismo muito forte, porque precisávamos nos afirmar como nação, e temos aí a característica do índio ser colocado como o herói nacional. Certo, galera? Gonçalves Dias é basicamente o autor mais importante dessa época na poesia,
e José de Alencar na narrativa. Então esse nacionalismo ele vai se estendendo ao longo da história, lá de 1822 até 1889, quando o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser república, porque parte disso aí ainda tem essa tendência nacionalista. A gente passa aí pela década de 30 até 45 com a era Vargas, que foi bastante nacionalista, e chegamos aí também a década de 2020 aí, que está sendo também, pelo menos nesse iniciozinho, bastante nacionalista. Então a gente vê que o nacionalismo brasileiro ele vai passando por ciclos, mas nunca termina. Então galera, é isso, o papo de hoje foi sobre essa questão aí do patriotismo, do nacionalismo e a relação que existe entre isso aí e a primeira geração do romantismo no Brasil. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!